Com o advento da internet, da imprensa e das comunicações ao redor do mundo, muitas pessoas estão tendo acesso ao livro de Urântia. Elas sempre nos perguntam: o que afinal é o livro de Urântia? O que ele aborda? Ele é mais um livro esotérico ou uma proposta de nova religião? Nada disso. Mas antes de explicar melhor o que é o livro de Urântia, vamos antes a alguns conceitos importantes. É fato que o homem do passado viveu uma vida de servidão supersticiosa ao medo religioso. O homem moderno civilizado tem pavor do pensamento de cair em domínios de fortes convicções religiosas. Adicionado a isso, atualmente há uma grande quantidade de crenças transcendentais ao redor do mundo e também de religiões institucionalizadas, das mais diversas. Algumas delas já estão estabelecidas há muitos anos entre nós, e outras derivações que surgem quase que constantemente. Cada uma dessas crenças possui seus valores e comportamentos bem característicos, e apesar de todas elas terem valores elevados, em maior ou menor grau, está cada vez mais difícil para o homem moderno se encaixar completamente a uma delas, justamente pelos constantes questionamentos que advêm da modernidade e do crescente aperfeiçoamento da ciência e desmistificação das superstições. Mas mesmo com tudo isso, uma coisa é inegável. Independente de crenças ou religiões, o homem sente uma inegável percepção e aspiração a Deus. Bom, e como solucionar isso? O livro de Urântia veio para nos auxiliar a entender esses conflitos. Ele não é e nem pretende ser uma nova religião, mas aborda de forma formidável a religião pessoal, baseada na fé e no serviço. Ele mostra que os valores espirituais adquiridos pelas religiões transcendem as religiões em si, e essa é a beleza. O livro também nos instrui sobre a gênese, a história e o destino da humanidade, bem como a nossa relação com Deus. Ele deixa clara a diferença entre religião e ciência. Advoga a substituição da superstição, que já vemos perder força através das nossas comprovações científicas, pelo fortalecimento das realidades espirituais e dos valores divinos, já que a nossa fé é inegável e insubstituível, não necessitaria de provas. O livro de Urântia foi escrito por autores bem inusitados. Nós não tínhamos sido capazes até então de cogitar sequer a existência deles nas nossas crenças atuais. Quando os entendemos melhor, vemos com lógica a existência deles para preencher essa lacuna tão óbvia entre nós, réis mortais, e o Deus perfeito. O nosso isolamento é visto pela primeira vez de uma forma muito lógica nesse grande processo. Todos nós, incluindo os autores inusitados do livro e uma quase infindável de outras personalidades, fazemos parte de uma colossal estrutura, que é narrada e explicada no livro, com um alto nível de coerência e de detalhes, mostrando que a estrutura da fé por natureza obriga o indivíduo a crer sem ver, mas ela nunca pode deixar de fazer um indivíduo que pensa e questiona sobre a vida ir contra a lógica da realidade que ele mesmo percebe. Não há uma única incoerência no livro, não há respostas sem ao menos uma lógica explicada. E por que se chama livro de Urântia? O que é Urântia? Dentre uma infinidade de assuntos abordados no livro, um deles é que o nome cósmico do nosso planeta Terra é Urântia, por isso o nome do livro. O livro de Urântia, então, possui 2.097 páginas e foi escrito para um período de 1000 anos. Possui um volume de informações e nível de detalhes que transcendem a nossa época atual, pois vale lembrar que o nosso ponto de vista é abrangendo apenas um local do mundo em uma época. E esse é o grande convite para reflexão, pois a leitura, por ser tão extensa e completa, deve ter esses fatores como pontos de atenção. O homem não consegue transcender demasiadamente o seu tempo, mas consegue gloriosamente ser parte de uma construção gradativa para um mundo melhor. O livro de Urântia possui 4 partes. Primeira parte: 31 documentos descrevendo Deus e o grande universo, entre muitas outras coisas. Segunda parte: 25 documentos descrevendo a estrutura dos universos, a origem e destino do homem, entre muitas outras coisas. Terceira parte: 63 documentos descrevendo a origem do nosso planeta, a realidade do homem, entre muitas outras coisas. Quarta parte: 77 documentos descrevendo a vida de Jesus integralmente, entre muitas outras coisas. Mas você deve estar se perguntando:
Como o livro chegou até nós? O livro de Urantia foi recebido por um grupo de pessoas em Chicago, nos Estados Unidos, anos antes da Segunda Guerra Mundial, e após todos os cuidados prévios para sua divulgação, foi finalmente publicado em 1955. As técnicas empregadas para a recepção do livro de Urantia poderiam ser encaradas como pouco místicas por alguns ou demasiadamente místicas por outros, mas o detalhamento desse processo necessitaria de uma leitura separada do livro. Vale ressaltar que nada tem intenção de substituir a leitura do próprio livro, que já fornece respostas infinitamente mais importantes que qualquer outra leitura. Um verdadeiro buscador sabe identificar o alimento da sabedoria. Essa iniciativa tem o objetivo de apresentar a vocês um conjunto de 7 breves vídeos sobre o livro de Urantia. O objetivo real não é explicar o livro, muito menos substituir a leitura do livro, mas principalmente fazer com que novas pessoas saibam sobre a existência do livro, além de compartilhar conceitos importantes que se fazem necessários para esse período atual que estamos vivendo. Vale lembrar que, por ser uma interpretação do livro, está sujeita a falhas ou distorções de acordo com os documentos originais. Nada substitui ou substituirá a leitura do próprio livro. Se você é um buscador da verdade, tenho certeza que surgirá uma energia interna em você para ao menos tentar entender melhor o que é o livro de Urantia, compreender melhor quem somos, por que existimos e para onde vamos, fazendo assim a vontade do Pai. Aproveitem os vídeos e tenham uma ótima leitura do livro.